Dando continuidade aqui, turminha, vamos lá. Na página 340 que nós estamos, nessa página ainda, vocês devem já ter listo esse texto, né? E respondido as questões. Mas eu vou ler para vocês e vou explicar as duas questões que o texto está, né, se referindo. Então vamos lá. Caso alguém não tenha entendido, né? Qualquer ação que vise democratizar a ampliação de leitores terá que passar pela questão da diversidade e da representatividade na literatura, comenta Wagner Amaro. E a falta de representatividade não é apenas uma sensação, mas uma realidade aferida, inclusive numericamente. Uma pesquisa coordenada pela professora Regina Dalgastagner, da Universidade de Brasília, a UNB, por exemplo, mostra dados indiscutíveis sobre a publicação de romances nas principais editoras do país. Entre 2004 e 2014, apenas 2,5% dos autores publicados não eram brancos. No mesmo recorte temporal, só 6,9% dos personagens retratados nos romances eram negros, sendo que só 4,5% eram protagonistas da história. Então vamos lá. Aqui a gente o texto está abordando a questão, sim, da representatividade do negro, né, na literatura. Porque quando você pega qualquer tipo de literatura, até mesmo um conto de fadas, dificilmente, né, um filme, eu não vou colocar imagens aqui, senão eu vou acabar ferindo os direitos autorais, né, e tudo é complicado. Por exemplo, vou pegar um filme da Disney, né? Há pouco tempo, há uns anos atrás, eles lançaram um filme A Princesa e o Sapo, né? Onde a menininha lá, a personagem principal, ela é filha de negros, né? E aí vai mudando um pouco o conceito de representatividade, mas ela é uma entre poucas, porque a maioria das princesas são como? São no estilo da Europa, europeias, brancas, de cabelos loiros, ou negros mesmo, com Branca de Neve, mas a maioria é tudo branquinha, vive lá no reino encantado. Então, só pegando isso como exemplo. Na literatura brasileira, nós temos, atual, estou falando dos dias atuais, né? Na literatura atual, pouca representatividade, tanto de autores quanto de personagens. Então, vamos lá. Isso é a explicação do texto, tá, gente? Letra A. O que Wagner Amaro defende sobre a democratização do acesso à leitura? Ele está dizendo, ele está defendendo que, para ele, qualquer ação que vise, né, que pretenda democratizar a ampliação do acesso de leitores, deve abordar a questão da diversidade, da representatividade na leitura. Então, para o Wagner Amaro, não é só democratizar a ampliação do acesso de leitores, tem que ter mais leitores, vamos fazer mais leitores? Vamos. Mas também temos que fazer abordagem, textos, representatividade de pessoas negras na literatura, tanto de autores quanto de personagens. Aí eu vou usar um exemplo, Pantera Negra. Quando Pantera Negra saiu no cinema, muita gente ficou encantado, né? As pessoas, né, a galera que luta aí pelos direitos aí da consciência negra, né, todo mundo se sentiu representado. E foi maior comoção quando o ator faleceu, né. Então, até então, nenhum super-herói da Marvel tinha tido tanta representatividade. Então, para vocês terem uma noção, que não é só na literatura, é no cinema, é na música, às vezes, é no teatro, é na TV. Então, falta mais representatividade de autores e personagens, né, principais. O que a pesquisa de Regina Dalgastagner revela sobre a representatividade dos negros na literatura? Eu acabei de responder. Revela que ainda é muito baixa a representatividade de negros na literatura em relação à quantidade de autores e de protagonistas negros. Então, precisa-se ter mais representatividade dos negros. É essa a abordagem do texto. Então, essa foi a questão 3 da página 340. Agora, nós já estamos caminhando aí para o finalzinho da nossa correção.
Vocês vão virar agora o livro aí para a página 341. É a última página da atividade que eu passei, da aula passada. Número 4. Complete a frase marcando um X a alternativa correta. A eugenia consiste em uma teoria social que tem como objetivo a inclusão de povos de origem não europeia no âmbito social? Não. A eugenia não vai incluir quem não é europeu. Pelo contrário. Uma teoria social atualmente comprovada como verdadeira com o objetivo de melhoramento racial dos povos? Também não. A eugenia não é atual. Tá? Não teve não se comprovou nada através da eugenia. Comprovou só que o ser humano é preconceituoso. C. Uma teoria social com o objetivo de oferecer supostos métodos científicos para o melhoramento racial dos povos? Exatamente. Ela foi uma teoria, não é, tá? Não se usa mais esse conceito de eugenia. E essa teoria, ela foi baseada, né, inserida na sociedade na década de 1930, com o objetivo de oferecer supostos métodos científicos para o melhoramento racial dos povos. Que melhoramento era esse? Branquear o povo brasileiro, não deixar que o brasileiro se misturasse mais com negros e indígenas, só com gente da Europa que tivesse vindo para cá. E eu expliquei isso na aula passada com os imigrantes italianos, a grande maioria. Como ficou conhecida a eugenia no Brasil? Explique por que se trata de uma teoria sem fundamento. A eugenia no Brasil ficou conhecida como branqueamento racial. Não tem fundamento, pois cientificamente não existem raças humanas. Em outras palavras, embora sejamos diferentes uns dos outros, somos todos pertencentes a uma mesma espécie, né? A uma espécie apenas. Isso vocês veem em ciências, né, gente? Homo sapiens. De que maneira a eugenia foi aplicada nas escolas brasileiras na década de 1930? Ela foi, tá, gente? Ela fazia parte do ensino nas escolas. Ela foi aplicada por meio de orientações para evitar casamentos entre pessoas de raças. Raças entre aspas, porque não se usa mais esse conceito. E classes sociais diferentes, com a alegação de que era preciso gerar filhos saudáveis de casais eugênicos, sugerindo que apenas pessoas brancas de origem europeia faziam parte desse grupo. Então, o negro, o indígena, o mulato, aquela pessoa que não se encaixava nos padrões do branco europeu, ele não era considerado parte dessa teoria social aqui que foi a eugenia. Então, para vocês verem que a coisa foi bem séria, né? Agora nós vamos para a questão 7. Né? Quais foram as consequências do ensino da eugenia nas escolas na década de 1930? As consequências do ensino da eugenia nas escolas na década de 1930 foram o aumento de discriminação que já existia na sociedade e a influência em diversos projetos políticos que almejavam construir uma nação forte e com sentimentos nacionalistas. 8. Qual era a visão de Manuel Bonfim sobre a teoria da eugenia no Brasil? Para Manuel Bonfim, a teoria da eugenia era uma falsa ciência, ao contrário de muitos pensadores da época. Bonfim via positivamente a miscigenação da sociedade brasileira e acreditava que ela deveria ser valorizada. Também acreditava que a solução para o atraso do Brasil consistia na educação pública para todos, a fim de mudar as condições de vida no Brasil. Eu botei um ponto de interrogação aqui sem querer, tá, gente? Me perdoe. Então, o Manuel Bonfim, ele vai defender, muito bem defendido, né? E é uma forma até dele se colocar a sua perspectiva, né? E só relembrando quem ele foi. Ele foi um pedagogo, médico, psicólogo, sociólogo e historiador. Ele nasceu no estado de Sergipe e em 1905 ele publicou o livro América Latina, Males de Origem. E como a maioria dos pensadores na época diziam, né, ele foi contra essa questão da eugenia. Ele já dizia, ele defendeu até o fim que a miscigenação da população brasileira
era um fator positivo que deveria ser valorizado e por isso acusava a eugenia de ser uma falsa ciência. E realmente foi uma falsa ciência, tá? Para Bonfim, a solução para o chamado atraso do Brasil era a educação, que consistia em escolas públicas para todos, pois assim haveria uma transformação real das condições de vida do povo brasileiro. Então ele meio que revolucionou muito pouco, porque infelizmente ele era minoria, tá? E até hoje nós vemos casos de racismo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então é muito triste. Essa foi a nossa correção e hoje vocês vão ficar com a explicação da página 342, 343, para vocês fazerem as atividades que vêm após essas duas páginas, ok?